Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai para a nossa aula 6, certo? Como eu falei, então a gente vai ver o chamado movimento uniforme, tá? Que é o capítulo que a gente está usando. Ou também, como conhecido em alguns lugares, chamado MRU. O que é o MRU? É a sigla para movimento retilíneo uniforme, certo? Então, bem, como é que funciona? Como é que consiste esse movimento, tá? Bem, primeiramente, tá, pessoal? É o movimento em linha reta, por isso o nome retilíneo, certo? E segundo, é um movimento com velocidade constante, certo? Ou seja, o que eu quero dizer com uma velocidade constante? Uma velocidade que não vai variar, certo? Então, por isso o nome retilíneo, aqui no nosso caso, pois é em linha reta. E por isso o nome uniforme, uniforme de sempre igual, certo? Então, um movimento de velocidade constante, certo? O que eu quero dizer com uma velocidade constante, né? Significa dizer que a velocidade ela não vai variar, né? A gente poderia escrever dessa maneira aqui, ó. Nessa situação, velocidade constante significa que a variação da velocidade, ó, o ΔV, é igual a zero, né? Delta, lembrando que é a variação, né? Ah, sempre bom lembrar. Isso aqui, abrir uma chavezinha aqui, é tipo um parênteses, tá? É a mesma coisa que VF menos VI, final menos inicial, tá? Ou seja, se vai dar zero é porque esses dois são iguais, ou seja, o início e o fim é sempre o mesmo, né? Uma outra coisa que pode aparecer, né, para eu falar do movimento de velocidade constante, é dizer que a aceleração é igual a zero, certo? Porque se a velocidade é constante, significa o quê? Que a velocidade não muda. E lembrando que a aceleração é, né, a mudança de velocidade com o passar do tempo. Bem, não tendo mudança de velocidade, não tem aceleração, né? Se não tem aceleração, então ele não vai aumentar nem diminuir a velocidade, por isso ela é constante, e também não vai fazer curva, por isso em linha reta, né? Esse é o nosso movimento, certo? Então, este movimento vai consistir no seguinte: nós temos aqui uma reta de referência, certo? Vou fazer aqui a nossa reta, tá? Na matemática, essa reta a gente costuma chamar de x, né? A reta x, né, a reta horizontal. Aqui nós vamos chamar essa reta de S, ok? Onde todos os valores estão sendo dados aqui em metros, tá? Esse S é porque vem do inglês, ok? Que significa space, certo? Ou seja, espaço, tá? E metros vai ser a unidade, tá? Muito importante aqui, a unidade no chamado SI. O que é o SI? O Sistema Internacional, tá? No caso aqui, na nossa cinemática, o Sistema Internacional, as unidades no Sistema Internacional são metros, tá? Para as unidades de espaço, posição, distância, e o S de segundos, para a nossa unidade de tempo, né? Mais tarde a gente vai ver outras unidades, mas para nós basta essas. Então, o SI é tudo em metro, tudo em segundo. E a velocidade, em consequência, né? Olha só, metros por segundo. Ok? Pois bem, então, tendo aqui a nossa reta de referência, certo? Colocarei um corpo, pode ser de início pode ser um carrinho, certo? Esse carrinho vai começar numa certa posição, só terminar de desenhar ele aqui. Aqui, perfeito. Tá? Vai estar em uma certa posição. Essa posição a gente vai chamar de S0. O que é S0? Tá? O S é de posição, ou melhor, do space, e o 0 é para indicar que é o inicial, tá? Ou seja, a posição inicial, onde eu vou começar esse meu movimento, né? A partir de que ponto, ok? Bem, como é um movimento de velocidade constante, nós vamos ter ali a nossa velocidade, representada pela setinha, o vetor velocidade, tá? Com um V aqui, ok?
Bem, pontos importantes sobre esta reta de referência. Tá? Tem um conceito que é importante que a gente lembra que se chama origem. O que é a origem? É o S... Opa! Vou esticar aqui um pouquinho mais. É o S0 igual a zero. Tá? Então, um termo importante aqui que pode aparecer às vezes, tá? É o termo origem, né? Origem da posição, origem do tempo. Mas quando eu falo em origem, em si, eu estou me referindo à posição inicial, né? E se a origem é a posição, ou melhor, até reescrever isso aqui, deixa eu reeditar. Não é nem o S0, é simplesmente o S, é a posição em si. Tá? A origem, então, é o quê? É a posição zero, certo? Pois algumas questões podem falar, às vezes, passou pela origem, ou seja, passou pela posição zero. E o que é esse zero? É nada mais onde eu indico no meu sistema. Né? Aqui eu botei um S0, eu posso muito bem colocar minha origem aqui. Né? Ou eu posso mudar de ideia, colocar ela aqui. O sistema de referência é eu que crio. E não tem problema eu alterar conforme for mais fácil para mim, né? Ou mais conveniente, certo? Então, é um movimento aqui que a gente vai considerar linha reta, ou seja, vai ser uma dimensão apenas, tá? Ou seja, só numa reta, ok? Olha das vezes horizontal, tá? Com essa velocidade constante, certo? Bem, como é que funciona daí então, né? Nós temos uma reta representando a posição. A posição S, vou botar em metros aqui, que é o sistema internacional. Tem o corpo, que agora não vai ser aquele carrinho, como eu falei, nossos objetos vão virar partículas, né, para abranger qualquer corpo, pode ser qualquer coisa, isso aqui, com uma certa velocidade v. Ele está numa certa posição, eu vou chamar de S0, que é bem no início, no instante inicial, ou seja, instante inicial, tempo zero. Ou seja, no começo, tá? O que acontece? Nesse tipo de movimento, é ideal a gente saber onde é que esse corpo vai estar em um intervalo de tempo qualquer. Ou seja, eu quero saber que posição é essa, S, e em que tempo T isso está acontecendo. Né? Em que tempo ele chega nessa posição ou que posição é essa em tal tempo. Então, o que eu preciso encontrar aqui, né? Aí vem uma coisinha na matemática. Eu preciso encontrar uma função da... Uma função da posição. Isso é importante. Uma função da posição com relação ao tempo. Certo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Eu estou dizendo que eu quero encontrar uma fórmula, tá? Achar uma fórmula que me dê a posição, né? De acordo com o tempo que eu estiver vendo no relógio. Eu vou ver, o relógio deu tal tempo, tal instante, 5 segundos. Eu já sei que posição vai ser essa. Então é isso que eu quero encontrar. Que é o que a gente chama função horária. Vamos escrever isso aqui também. É o que a gente chama de função horária da posição. Okay? Que é a função principal que a gente vai ter aqui. E vai ver qual é a aplicação dela, como é que é importante. Tá? Isso, claro, a gente vai acabar vendo lá na aula com os exercícios resolvidos, certo? Então, função horária da posição, que é o que a gente chama de S de T, né? S é a função, T é o cara que vai mandar nessa função, vamos dizer, né? É a variável, né? É ele que comanda, certo? Bem, aí é fácil chegar nisso, né? Vamos lembrar da expressão da velocidade média como sendo ΔS pelo ΔT. Tá? Eu vou deduzir essa função a partir daqui e depois disso a gente só vai usar ela diretamente, né? E veja só, aqui seria a velocidade média, só que como estamos trabalhando com uma velocidade constante, ela não vai mudar. Então vai ser sempre esse valor. Então a gente pode assumir dessa maneira, certo? V igual, esse ΔS, lembra que é a posição final menos a posição inicial. Só que a gente vai trocar esses números. Aqui não vai ser final, vai ser só uma posição qualquer mesmo. Porque eu posso ter várias posições finais.
E em vez de I, eu vou chamar de S0. Né? 0 vai ser o início. A mesma coisa para T. T menos T0. Ou seja, o tempo final, só que daí eu só tirei esse F daqui. E aqui o inicial, que eu só tirei o I e botei o 0 no local. Tá? Bem, veja só, o que a gente pode fazer? Primeiramente, esse T0 a gente sempre vai considerar zero, ou seja, sempre estamos partindo do instante zero, ou seja, partindo do início do problema, ok? Se eu não for partir do início, eu uso essa expressão normalmente aqui, né? Não tenho por que daí usar a função horária, certo? Então, se eu fiz isso aqui virar zero, o que eu vou ter? V igual a S menos S0 dividido por T, ok? Bem, nisso, este T está dividindo todo mundo, né? Então, eu vou ter que isolar ele passando para o outro lado. Se ele está dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou ter o quê? V vezes T. Veja que eu estou falando que nem eu faço com números, só que estou usando só as letras, né? Por quê? Porque eu vou encontrar a fórmula igual a S menos S0. Esse menos S0 está subtraindo, né? Vou passar para o outro lado, somando. Ou seja, eu vou ter VT mais o S0 igual ao S que está sozinho, né? Bem, só vou escrever a partir daqui para cá, tá? Ou seja, eu vou ter isso aqui, ó. S igual a S0 mais V vezes T. O que é isso aqui? Isso é o que a gente chama de função horária da posição. Ou seja, eu tenho uma fórmula que me diz que a posição S é igual a alguma coisa, ok? A posição inicial mais velocidade vezes tempo, né? E por que a gente diz que é uma S de T, ou seja, uma S função do tempo, que é uma outra maneira que a gente pode escrever, tá? É a mesma coisa, tá? Só que aqui eu estou dizendo claramente que este é o único cara que pode mudar. Ou seja, esse é o cara que pode ser 1, 2, 3, 4, por aí vai. Todo o resto, ou seja, este termo e este aqui, são valores constantes, ou seja, valores que vão ser sempre o mesmo, né? Porque se eu estou no movimento, bem, eu nunca vou ter mais de uma posição inicial. Eu vou ter uma posição inicial, que era o que tinha no início, e acabou, vai ser ela para sempre. Como a velocidade é sempre constante, vai ser sempre ela para sempre, né? Então, a função horária da posição vai ter o T como a única variável, ou seja, o único valor que realmente pode mudar, pode ter vários valores ali. E é a nossa formulazinha aqui, né? Tá? Qual é o importante a gente entender disso? Certo? É saber interpretar essa função quando a gente já tem alguma outra pronta, né? É saber que este cara aqui é a posição inicial, ou o espaço inicial, e este termo é a velocidade, tá? Olha só um exemplo, tá? Vou colocar aqui, vou passar a trocar de cor, vou colocar aqui, uma posição S em metros, tá? Vou colocar uma partícula que inicia num valor 3, por exemplo, e se desloca com uma velocidade, cujo módulo eu estou dizendo que é de 4 metros por segundo, tá? Se eu quero achar a função da posição disso, né, aqui é a posição inicial, bem, eu sei que a função da posição é S, S0 mais V vezes T. S0, ó, eu vejo que é a posição 3 metros, porque eu estou dizendo, ele começa em 3 metros. Então, a função horária da posição é 3 mais. A velocidade é 4. Então, 4t. Então, aqui eu tenho o quê? A função horária da posição para este movimento. Certo? Se eu dou uma situação diferente, por exemplo, S0 igual a 2 menos 5t. Estou dando já a função da posição. Quem eu vou saber que é a posição inicial? Quem eu vou saber que é a velocidade? Bem, é simples.
O termo independente, ou seja, o termo que se apresenta sozinho, né, sem se multiplicar com o t, é o nosso S0. O termo que multiplica com o t, ou seja, o que a gente chama de coeficiente da função, é o que vai ser a nossa velocidade. Então, aqui neste caso, ó, eu digo que o S0 é igual a 2 e que V é igual a 5 metros por segundo. Né? Lembrando, a velocidade escalar, né? Porque veja que eu tenho um sinal aqui de negativo. Tá? Esse sinal de negativo vai me indicar outra coisa que a gente já vai ver. Aqui eu estou pegando apenas o módulo da velocidade. Certo? Tá? O que seria isso, né? Vamos ali ao exemplo. Tá? Vou fazer uma reta. Aqui novamente. A reta S metros. Ok. Vou passar a borrachinha aqui. Aí. E usar essa mesma função. Então, temos ali S igual a 2 menos 5t. Se eu fosse colocar a situação inicial, ver o que está acontecendo. Bem, eu ia decidir alguém para ser a origem. Vou colocar a origem aqui. Se o S0 é 2, posição inicial é 2, então vou colocar um pouco mais à frente, 2. Aqui seria, no caso, menos 2. Mas, como a posição é 2, ele está aqui. A velocidade é 5 metros por segundo, que é o que está multiplicando com o t. Só que por causa desse negativo, ó, o negativo indica o sentido oposto ao que eu coloquei aqui. Se aqui eu coloquei para a direita, como ele é negativo, vai ter que apontar para a esquerda. Né? E o módulo dessa velocidade é o próprio 5. Né? Então, veja o que eu fiz aqui. Ó. Eu, a partir da função horária, eu consegui montar a situação inicial do meu problema. Né? Ah, eu tenho a posição que começa em 2 e ele está indo para a esquerda nesse caso. Certo? A partir dessa função. Agora, se eu quero saber com que posição, qual é a posição dele num tempo de 3 segundos, por exemplo. Simples. Basta eu pegar essa função e no lugar do t, coloco 3. E aplica. Ó, vai dar 2 menos 15, que vai dar menos 13. Menos 13 metros. Ou seja, após 3 segundos dado esse movimento, a partícula vai estar lá na posição menos 13. Vai estar aqui. Isso no tempo 3 segundos. Certo? Então, isso aqui é um exemplo, tá? Mas, claro, você tem a aula de exercício para justamente ver isso. O que eu vou agora definir é uma outra coisa, que é com o tipo de movimento que a gente tem. Vou fazer uma reta maior aqui. Deixa eu colocar aqui o S em metros. Colocar aqui o ponto 0. Lembrando que esse 0 é o que a gente chama de origem. Opa! Origem a gente chama. Origem. Pronto. Então, falar de origem é falar que está no ponto S0. Tá? Mas eu vou fazer o corpo em uma posição qualquer. Vou botar ele aqui. Se o corpo está com uma velocidade no mesmo sentido que a minha reta de referência, no que eu dei como sentido positivo, ou seja, para a direita aqui no nosso caso, a gente diz que este movimento é do tipo progressivo. Tá? Movimento progressivo. Como é que eu sei? Bem, basta eu ver para onde é que está apontando a velocidade ou saber que na função horária o V é maior do que 0. Certo? Agora, numa situação diferente, onde eu tenho... fazer aqui a reta S, a partícula com a velocidade no sentido oposto ao que eu decidi como positivo, né?
No caso, o que é o sentido positivo? É o que eu coloco aqui na reta. Ó. Esse aqui, tá? Este aqui é o sentido positivo. Para lá, para a direita. Como eu botei para a esquerda, então esse aqui está no sentido oposto. Sempre que acontecer isso de sentido oposto, a gente chama este movimento de retrógrado. Tá? Ou seja, movimento retrógrado. Um movimento cuja velocidade, né, o sentido da velocidade é oposto ao sentido que eu denominei positivo. Né? Ou, como a gente pode dizer, aqui a velocidade é negativa, menor do que zero. Aqui, um exemplo, poderia ser isso aqui, ó. S igual a menos 3, ou até melhor, S igual a 1S0 menos 5T. Mais, desculpa. O mais aqui indica movimento progressivo. Aqui, até trocar esse 5 ali, na verdade, para não confundir, botar um 4, que fica parecendo com S. Aqui, ó, S igual a S0 menos 2T. Esse menos indica movimento retrógrado. Simples, certo? E bem, enquanto a posição inicial ela pode estar positiva ou negativa, não tem importância, tá? Ele não tem um nome específico, né? Se começa antes da origem ou depois, tanto faz, ok? Mas é só importante a gente saber montar, né, as funções horárias a partir da situação que tu tem ou, né, conseguir identificar a partir da função horária, né, o caminho inverso ali, certo? Bem, vocês ficam com a aula de resolução de exercícios ali, que é onde eu mostro onde é que se aplica essas funções. Aqui era só para explicar alguns pontos conceituais ali e de onde é que a gente deduz, certo? Dúvidas vocês mandem por e-mail, tá? Deixa eu botar aqui na primeira. Dúvidas vocês mandem por e-mail, tá? Eu respondo vocês, no medida do possível. E, bem, até semana que vem então, pessoal. Bons estudos!